Ô, gente, todo mundo recebeu o protetor labial? É, aquele protetor labial branco. Queria fazer propaganda não, mas o meu é de cor. Eu preferi de cor. Eu sempre gosto muito do de cor. Inclusive, vou até passar porque meu lábio tá muito ferido, por causa da seca. E não é só, ó, tô gravando, tá, gente? Todo mundo recebeu, né? Alguns quiseram de cor. Como é importante a gente passar protetor labial nessa época do ano? Aliás, não é só nessa época do ano, mas essa época de seca e muito frio é uma época que traz até mais problemas para os nossos lábios, para a nossa pele. Por isso que é importante a gente passar tanto o protetor labial quanto o protetor corporal, que é o hidratante, né? Passem, viu, gente? O protetor labial que todos vocês receberam é para ficar aí no trabalho de vocês, né? Caso vocês esqueçam. Claro que as meninas, nós mulheres, a gente sempre leva um batonzinho, um protetor dentro da bolsa. Mas para não ter problema de esquecimento, deixa no serviço. É só uma sugestão. Tá? Eu gosto de passar o de cor. Eu acho muito legal. Gente, para o vídeo não ficar muito estendido, muito grande, eu agradeço desde já a presença de todos vocês aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. E a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da diabetes, né? Como é que isso interfere na vida das pessoas e como as pessoas podem lidar com essa doença crônica. Tá? O vídeo foi cortado porque a gravação do comentário da nossa palestra, do nosso curso, vai ser depois. Então, esse aqui eu cortei e coloquei de novo, tá? Para não ter problema. E é claro que tá gravando aí para ficar na pauta, tá bom? Vamos falar um pouquinho? Obrigada por vocês estarem aqui. Isso, diabetes, doença crônica. A gente vai falar da diabetes tipo 2, né? Ela é caracterizada como uma doença crônica, né? Pois ela requer tratamento por tempo indeterminado, né? Ou seja, assim, para a vida toda, né? Muitas vezes, gente, os pacientes diabéticos, eles podem se sentir muito frustrados ou cansados pelo desconforto diário do tratamento. E também eles podem também estar monitorando, né, a doença, né? Como a doença exige muito a questão desse monitoramento, isso também pode levar a um cansaço, né? Mas quando o paciente, de fato, recebe o diagnóstico de uma doença crônica, né, ele pode sentir uma variedade de emoções. Gente, eu não vou estar falando quais são os sintomas da diabetes, por que acontece, não é isso. A gente vai falar nos efeitos psicológicos com a pessoa, o que essa doença pode trazer. E olha que é uma doença prevenível, né? Então, gente, quando ele recebe esse diagnóstico desta doença crônica, né, ele pode sentir uma variedade de emoções, como eu falei. Ele vai sentir um choque muito grande, ele vai negar, ele vai ter raiva, ele pode vir a ter depressão, ele pode vir a ter tristeza e uns outros avalanches aí de emoções, né? E aceitar o diagnóstico para a melhora e para que o tratamento seja eficaz, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é aceitar o problema que ele vai conviver daqui em diante, né? Frequentemente, né, mesmo após o paciente ter aceitado esse diagnóstico, gente, alguns desses pacientes, eles lutam ainda contra o caráter invasivo da doença, né? Ou seja, o nível que essa doença pode afetar a vida dessa pessoa, interferindo nas suas atividades, nos seus planos de vida, na sua autoestima, é imenso. Ele vai sentir tudo isso, né? Então, segundo os psicólogos, o que eles trabalham muito, né, é no sentido de realizar as intervenções para orientar esses pacientes a reestruturar os objetivos de vida dele, porque é importante fazer isso, né? Aumentar a participação das atividades
que vai trazer prazer, como também proporcionar um apoio social, familiar, e vai desenvolver a capacidade desta pessoa, desse paciente, para o enfrentamento da doença, da diabetes tipo 2, né? Isso é muito importante, né? As pessoas, é importante que elas entendam que aceitar o diagnóstico da diabetes tipo 2 e que agora ela vai começar um tratamento, é um caminho aí imenso para que esse tratamento seja um sucesso, embora seja para a vida toda, né? Mas diante desse diagnóstico, qual o estilo de vida deve mudar desse paciente? Sim, o estilo de vida é importante. O estilo de vida, o paciente deve mudar. Ele não pode continuar com os mesmos hábitos de vida que ele tinha antes do diagnóstico, porque isso pode trazer alterações sérias para ele, né? A médio, a longo prazo também, né? Na maioria das vezes, as mudanças no estilo da vida, como práticas de exercício físico, dieta alimentar adequada, controle do peso, do estresse, ajuda demais na qualidade de vida desta pessoa, deste paciente, né? Mas assim, de acordo com alguns autores, gente, com alguns pesquisadores, né, e de acordo com alguns estudos, as enfermidades crônicas, elas podem provocar uma série de conflitos psicológicos, né? E dentre eles é a regressão, gente, a atitude infantilizada frente à situação de doença. As pessoas, elas se colocam numa ilusão tremenda, né? Elas se infantilizam demais e parece que elas querem ouvir só o que elas realmente querem ouvir, a realidade da situação, o que a doença da diabetes tipo 2 pode provocar, parece que ela elimina da vida dela, não leva isso a sério. A questão da negação, né? Não aceitar a doença, a intelectualização, a busca de informações a respeito da enfermidade, com o objetivo de que a doença pode desaparecer ou curar, ele não busca essas informações. Diabetes tipo 2 não tem cura, mas tem tratamento para a vida toda. Até o momento ela não tem cura, mas tem tratamento. E simplesmente tem, né, essa negação de achar, de não procurar informações, de não querer saber, só quer saber de informações quando vai no médico, aquilo que o médico falou ali, pronto, acabou, né? E é claro também, né, gente, a questão da agressividade, readquirir o controle, né, essa agressividade de achar que não está doente, que não vai acontecer nada, a dependência, a busca de um apoio de outra pessoa, né, que vai identificar e sentir que essa pessoa não está tão fortalecido para enfrentar o tratamento, porque ele está em negação, ele está em irritabilidade, ele não quer buscar autoconhecimento, ele não quer fazer nada. Então existe todo esse processo e o caminho é longo até ele realmente se deparar frente a frente com a diabetes tipo 2 e ver o quanto que essa doença se torna perigosa quando o tratamento não é bem adquirido na vida dele, né? E é claro, né, gente, a questão da depressão. Tem gente que entra em depressão por causa disso, né? O luto pela perda da saúde. Gente, quando a gente tem uma doença crônica, a gente não está perdendo a saúde quando a gente leva a sério e faz o tratamento. A gente perde a saúde quando o tratamento é ineficaz, quando o tratamento não dá certo. Mas o tratamento, ele só vai dar certo se você fizer a sua parte. Se você for realista com o seu tratamento e com a sua condição de saúde neste momento. Porque não basta apenas o médico passar a medicação, você fazer a medicação e você não fazer o tratamento correto, não tomar medicação, não melhorar a alimentação, não fazer exercício físico, enfim, alguns tratamentos que realmente vão te dar condição de você manter uma saúde adequada, uma qualidade de vida melhor. Tem gente que vive tanto na ilusão que coloca a culpa no medicamento. Ele não consegue se enxergar,
Ele não consegue ver que o tratamento não está dando certo porque ele não está fazendo nada direito, né? É mais fácil culpar o outro. Ele se vitimiza demais. A gente vê muito isso por aí. Eu vejo muitas pessoas assim, vitimizadas e infantilizadas, vivendo assim totalmente fora da realidade, né? A questão da barganha também, de tentar negociar o tratamento, que entra nessa conjunção que eu acabei de falar, com intenção de diminuir o sofrimento, né? E também tem a questão da aceitação, né? Quando o paciente ele compreende as limitações que a doença e o tratamento colocam na sua vida, porque tem essas limitações. A gente tem que parar de fazer algumas coisas a princípio, até disciplinar, controlar a questão da glicose no sangue da gente, para que a diabetes não traga problemas maiores futuros, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso, gente. Para quem está com diagnóstico de diabetes, tratar essa diabetes como tem que ser feito. E a primeira coisa que o paciente tem que fazer para que o tratamento saia de vento em polpa é assumir a doença e fazer o tratamento adequado, junto com o médico, com as medicações que o médico passa, disciplinado, sendo realista com a sua situação e vivendo de acordo com o que o tratamento pode possibilitar aí, tá bom? E falando do tratamento, né, a importância dessa aderência do tratamento, né? Como é importante essa adesão ao regime do tratamento, né? Geralmente, a gente sabe que, eu acredito que os psicólogos, eles trabalham demais a questão dessa adesão e principalmente a não adesão, né? Procurando sempre, assim, desenvolver ações para aumentar a adesão a diferentes fases do tratamento deste paciente. Muitas vezes, a pessoa, quando descobre a doença, ela não percebe o tratamento como obrigatoriedade, e o tratamento é obrigatório, né? Porque não entender as consequências que pode ter ao longo prazo pode trazer consequências seríssimas, né? E isso não é bom. Problemas renais, problemas oculares, problemas de amputação de membros, né? Inclusive dores no corpo, outros problemas que podem acarretar, aparecer, pode ser consequências de uma diabetes não tratada. E muitas vezes o paciente acha que não é, né? E quando vai investigar, o médico percebe que a diabetes descontrolada, né, pode estar afetando o sistema todo aí desse paciente, né? Eles também trabalham, gente, no regime, os psicólogos, eles trabalham também nessa questão desse regime do entendimento da doença, né? A pessoa não se sente doente, não entende o porquê de mudar a dieta, ela não consegue ainda compreender que diabetes é uma doença crônica, né, não transmissível, que ela precisa cuidar dessa doença, né? Ele precisa compreender a relação entre a sua doença e o regime, a própria ação, né, de assim, executar as orientações médicas e da equipe multidisciplinar, né, para que esse paciente não tenha recaídas, para que ele evite recaídas da agressividade da diabetes quando não tem um tratamento adequado aí, né? Na verdade, também é muito importante, né, procurar ajuda de um profissional da área da saúde, de um endócrino, né, ou de um endócrino com um especialista em diabetes, que a gente tem muitos profissionais excelentes, tanto médicos como enfermeiros, que podem caminhar para o endócrino, para o médico que vai ser essa ponte aí sua com a sua doença para te dar um tratamento adequado, melhorado, uma qualidade de vida melhor e tentar fazer você compreender da gravidade disso, porque tem gente que não compreende, né? Não compreende, e a ajuda desse profissional vai ajudar demais na manutenção da saúde, né? Com o objetivo de evitar também que os aspectos psicológicos, principalmente, influenciam de forma negativa no tratamento e na qualidade das pessoas que estão com diabetes, que sabem que tem diabetes, que já foram diagnosticados como diabetes, né? Gente,
Também um fator muito importante que eu sempre digo para vocês, que é importante lembrar que a família do paciente também vivencia as limitações que o tratamento e a própria doença pode trazer, fazendo com que muitas vezes, né, tenham comportamentos de superproteção, até mesmo de abandono. Tudo exacerbado demais é problema. Né? Superproteção não é bom e abandonar também o paciente também não é bom. Mas a orientação para os familiares, elas têm que ser necessárias. A gente tem que conversar com os familiares, né, sobre a questão da diabetes na pessoa em questão ali da própria família, dentro da família. Né? Isso é muito importante, gente. As questões psicológicas têm que andar junto com as questões de cuidados médicos, né? Porque a mente, ela fala muito alto e a mente da gente nos engana o tempo todo. Então, infelizmente, existem as pessoas que vivem dentro de uma ilusão, achando que a diabetes não vai causar problema nenhum, sendo que a diabetes é uma doença crônica. E se a pessoa realmente não entrar no tratamento disciplinado, ela não vai ter uma qualidade de vida boa. E a família sofre junto, porque a família vai ver as consequências que a diabetes vai trazer. E uma das piores consequências são problemas renais, né? Tem gente que está aí fazendo hemodiálise porque a diabetes atacou, de fato, os rins, e é para sempre, tá, gente? Eu ouvi, eu não sei qual foi a médica que falou, mas eu vi sim um depoimento de uma profissional, de uma médica, uma endócrina, se eu não me engano. Eu não sei se ela é do Ministério da Saúde, eu não me recordo, mas ela falou sim que, não sei se foi no final de 2023, agora no início de 2024, ou de janeiro de 2024 até meados de abril, foram, se eu não me engano, 84 pessoas que fizeram amputações de membros inferiores por causa da diabetes, que é uma doença crônica, não transmissível e principalmente uma doença que pode ser evitada, mesmo você tendo casos e casos na família, sendo genética. Como é que você pode evitar isso? Alimentação, exercício físico, né? Melhorando sua saúde mental, enfim, peso, controlando o seu peso, né? Mas a questão do emagrecimento, existem vários fatores que isso pode acontecer. A diabetes é um fator que pode trazer um emagrecimento assim, absurdo. E o emagrecimento não é um emagrecimento saudável, é por causa da própria doença, tá? E existem outras doenças também que trazem o emagrecimento, como câncer de intestino. Então tem que ser investigado, tá? Tem que ser muito bem investigado, tá bom?